Olá, galerinha, sou a professora Elizabeth Zanon, com a disciplina de Artes da primeira série do ensino médio da Copel. O domínio do belo, do capítulo 9, é o nosso tema de hoje. Então, a gente vai ver um pouquinho o que seria essa estética do belo dentro da arte. E aí, na Grécia Antiga, a cidade que mais se destacou foi a cidade de Atenas. Por que ela se destacou tanto assim? Primeiro, pela democracia ateniense, que é o berço da democracia em Atenas, e segundo, pela cultura. O Templo de Atena é símbolo da civilização, é símbolo da cultura e é símbolo da democracia grega. Então, são os dois motivos que faz com que a cidade de Atenas seja destaque. Essas pinturas gregas, elas mostravam o cotidiano das pessoas e retratavam a mitologia, os mitos, os deuses, as lendas. E essas pinturas gregas, principalmente as pinturas nos vasos, elas contam histórias narradas por Homero, que temos como exemplo a Ilíada e a Odisseia. Então, nos vasos, eles acabam pintando as histórias do poeta Homero, que é bem interessante, não era simplesmente um desenho qualquer, mas ele tem toda uma narrativa histórica. A influência egípcia é a forma de pintar, e também essa forma de pintar o ser humano também vem nessa arte grega, que é aquele rosto de perfil e os olhos vistos de frente. Então, os gregos eles pegam também muita coisa da influência da cultura egípcia. Os pintores eles tentaram representar elementos em perspectiva para indicar profundidade. E aí, por volta de 520 a 420 a.C., os gregos eles começam a investigar e a estudar a natureza para explicar os fenômenos físicos em relação às crenças, às tradições e às lendas. Então, esse duelo em entender a natureza, estudar a natureza para explicar esses fenômenos e comparar essa questão das crenças, das tradições, da mitologia, a gente vai chamar tudo isso de Revolução Grega. E com isso, com essa Revolução Grega, vai surgir também a filosofia e a ciência. Então, graças a essa curiosidade de entender a natureza, para tentar compreender as lendas, a mitologia, toda aquela tradição, vai surgir, vai nascer a filosofia e a ciência. Então, o fortalecimento do teatro ele vai chegar aqui, que o teatro ele já existia, só que antes ele era cerimônias religiosas ao deus Dionísio, que são as festas dionísicas, a origem do carnaval vem daqui também, e eram festividades onde as pessoas iam mascaradas para não serem reconhecidas, era o único momento em que pobres e ricos se misturavam, porque lá eles iriam comemorar, festejar, beber, que era tudo regado a vinho, e não existia diferença de classe social, porque todos estavam mascarados. Então, o teatro ele começa assim, e depois ele passa a ter uma função mais social e também uma função cívica. As peças teatrais elas tinham apenas atores homens que se caracterizavam com máscaras, vestimentas e salto bem altos. O teatro grego ele vai se estruturar em dois gêneros bem interessantes, que é a tragédia e a comédia. A tragédia ela desperta o terror e também a piedade do público. Já a comédia, ela vai ridicularizar os costumes e as ações do governo. É como se fosse uma sátira. Então, eram as duas formas que se apresentava um teatro na Grécia. E aí as pessoas passam a se interessar mais por obras de arte além da função religiosa, que até então as obras de arte ela tinha a função religiosa. Agora, com essa Revolução Grega, as pessoas vão se interessar mais por essas obras de arte com outros motivos, principalmente na questão social e na questão cívica. No período clássico grego, vai surgir a democracia em Atenas e os estudos em diversas áreas, como filosofia, literatura e história, também vão acontecer. E esse período clássico serve de referência para vários outros momentos ao longo da nossa história, como, por exemplo, a cultura europeia ocidental, ela ocorre graças a esse período clássico. Ao norte da Índia, a arte budista vai adotar algumas características desse período grego. E o Renascimento, onde buscam o ideal de beleza inspirado também nesse clássico grego. E aí os gregos eles passam a fazer as esculturas com imagens masculinas em mármore, sem a função religiosa. Os artistas gregos eles buscavam transmitir sentimentos,
por meio dos gestos, tentativa essa de refletir a vida interior das pessoas. Ou seja, eles tentavam demonstrar o que aquela pessoa estava sentindo, se era uma alegria, se era uma tristeza, se era uma raiva. E esse equilíbrio entre a obediência às regras e a grande liberdade de criação dos gregos. Então, eles vão ter um equilíbrio em obedecer e, ao mesmo tempo, em ter essa liberdade para criar. Só que, para que isso aconteça de uma forma bem organizada, eles vão criar tratados para padronizar essas esculturas e, assim, também conseguir a famosa beleza ideal. Então, vai ter um equilíbrio postural, onde a sensação é que a figura está em movimento. E um dos tratados mais conhecidos dessa época é o Tratado de Policleto, onde ele usava a famosa medida da cabeça como um módulo para calcular a altura do corpo de uma escultura. Por exemplo, a medida da cabeça seria 7 vezes a mais para dar a altura do corpo. Então, era como se fossem 7 cabeças para dar a altura do corpo. E aí, na arquitetura grega, diversos estilos vão conviver ao mesmo tempo. Vai ter o estilo dórico, que são aquelas colunas sem enfeite, sem adorno, sem nada, simplesmente as colunas simples. No estilo jônico, as colunas elas não vão ser mais tão grossas, tão robustas como é lá no dórico, mas agora elas vão ter algum tipo de enfeites. E no estilo coríntio, elas vão ser cheias de adornos, imitando folhagens e também uma decoração luxuosa. E isso já no período helenístico, esse último estilo. Então, esses capitéis, essas colunas na arquitetura, elas são bem características. Período dórico, período jônico e o período coríntio. E aí, esse estilo arquitetônico, ele vai se espalhar pelo mundo afora. Ele vai entrar no período helenístico e vai se espalhar mundo afora. E aqui eu coloquei 2 exemplos. O memorial feito ao presidente Abraham Lincoln nos Estados Unidos e a casa do Gustavo Lima no Brasil. Elas seguem esse estilo arquitetônico grego. Então aqui a gente tem um memorial ao ex-presidente dos Estados Unidos. Podem ver aí as colunas, os capitéis. E nós temos aqui a casa desse cantor brasileiro, que é o mesmo estilo da arquitetura grega. A arte helenística, ela ocorre naquela ideia de tentar representar as emoções e por isso eles passam a criar efeitos dramáticos, principalmente nos rostos. E agora não é mais uma escultura única de uma pessoa, mas eles passam a representar um grupo de pessoas ou pessoas e animais, mas ela não é mais sozinha. Agora a gente consegue ver essas esculturas em grupos. E essa expressividade ela acaba influenciando também os artistas renascentistas e barrocos. E aí aqui eu coloquei algumas das esculturas para vocês prestarem atenção nessa fisionomia. O rosto, como é que ele está sendo representado, né? Passa medo, passa dor, passa a impressão de uma angústia, a questão da seriedade. Então eles tentam passar para nós esse efeito dramático. Os Jogos Olímpicos também são destaque nessa época, que era um festival religioso e atlético na Grécia Antiga e realizavam para homenagear Zeus, que era o deus, no Monte Olímpia. E aí os vencedores eles eram homenageados com estátuas erguidas em sua honra, lá na sua cidade de origem, e os elogios escritos pelos poetas. O discóbolo, até hoje, é o maior símbolo esportista e também é o símbolo do corpo sarado, do corpo perfeito. O seu original, o discóbolo original, é uma representação de um atleta em posição de lançamento de discos e foi feito pelo escultor Miron, há cerca de 2.470 anos atrás. E aí aqui eu coloquei algumas imagens que refletem como iniciou-se esses Jogos Olímpicos, lá na Grécia, e o símbolo das Olimpíadas, vamos dizer assim, com o discóbolo, que é a simbologia esportiva do corpo perfeito. Lembrando que esse ano era para ter Jogos Olímpicos no Japão, né? Mas pela pandemia eles foram cancelados e adiados para 2021. A arte e o poder.
Aqui já é o capítulo 10, viu, galerinha? No Império Romano, destacamos o Coliseu, que era uma construção composta por 3 ordens de arcos sobrepostos que sustentavam as arquibancadas e rodeavam uma arena circular onde ocorriam as batalhas navais e também as lutas desses gladiadores. As pinturas romanas, elas passam a se destacar nos murais e afrescos, onde retratam os mistérios de rituais de iniciação. A borda em verde nesses afrescos dava um aspecto tridimensional e dava a impressão de que a cena ocorria em cima de um palco. Afresco porque ela era um desenho feito no barro ou no cimento ainda mole. E aí essa barra feita em verde dava a impressão que ele era um palco. Então aqui a gente tem a imagem do Coliseu, que era essa construção de 3 ordens de arcos e com arquibancadas, onde tinha vários espetáculos. E nós temos aqui a cultura etrusca também, que foi muito importante nessa época. E essa cultura, ela passa a ter um grande talento na ourivesaria, que era na questão de manusear o ouro, fazerem joias, fazerem objetos tanto de ouro, bronze e também com outros metais. Eles trabalhavam com o naturalismo na expressão dos rostos. Eles, tanto na pintura como na escultura, eles tentavam deixar o mais natural possível a expressão desses rostos. E na pintura etrusca, os afrescos, eles tinham temas narrativos anedóticos, de anedota, de piada, e também fúnebres, aquela questão dos rituais fúnebres. Na arquitetura, os romanos, eles utilizaram tanto dos etruscos como dos gregos, e destacamos aqui então os arcos e a utilização da abóboda nessa arquitetura. Com essa técnica de arcos e abóbodas, os romanos conseguiram criar vastos espaços internos, usando menos colunas, como os gregos faziam. E um grande exemplo a gente tem aqui o Panteão. O imperador Constantino ele se converteu ao cristianismo e foi quando a igreja passou a adotar esse modelo das antigas basílicas para a construção de seus templos. O grande problema era que a decoração desses templos não eram bem aceitas pela Igreja Católica, porque ela não aceitava essas estátuas lá dentro dos templos. Então, o Papa Gregório ele encontrou a solução, dizendo que essas imagens e que essas esculturas poderiam ser muito úteis para catequizar os analfabetos. Então, as igrejas passaram a ser decoradas com passagens bíblicas. E aí aqui tem um modelo dessa abóboda, que é esse formato que a gente consegue ver aqui na imagem, ó. E aí dá um maior espaço aqui que não tem as colunas. E aqui a gente consegue ver os arcos, né? Então, esse estilo arquitetônico, ele vai facilitar e muito para esses templos. E aqui a gente tem um modelo de como seria feito para que esse espaço fosse bem mais aproveitado. Aqui a gente tem as pinturas e as esculturas dentro desses templos, que era para catequizar os analfabetos. E a gente consegue perceber a riqueza de detalhes dentro desses templos religiosos. Com a divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente, houve uma divisão na igreja também, e que vai surgir agora a Igreja Ortodoxa. E essa igreja, ela vai propor um estilo um pouquinho diferente, aonde os desenhos, que é a iconografia, vai ser um pouquinho mais rígida. Eles vão ter um maior controle para representar Jesus Cristo e a Virgem Maria. E isso vai fazer com que surja o estilo bizantino, que é quando a gente vê as várias Virgens Marias, com Jesus Cristo no colo, as várias pinturas, os vários estilos, modelos, mas sempre com Cristo e Virgem Maria. A construção romana, que também vai chamar atenção aqui, é a famosa ínsula, que são blocos habitacionais que hoje chamamos de prédios populares de apartamentos. E aí aqui, então, a gente tem uma pintura bizantina, pode ver a Virgem Maria com o menino Jesus, e aqui a gente tem as ínsulas, que hoje a gente chama de conjunto habitacional. A arte, ela é um instrumento de afirmação de influência e poder para os romanos. As esculturas, elas tinham finalidade decorativa e como propaganda política também. Eram bastante realistas
e tinham a preocupação da representação fidedigna, ou seja, tentar deixar o mais real possível. As pinturas romanas eram em painéis de madeira e elas acabaram desaparecendo com o tempo. Os artistas romanos, eles apreciavam a representação da natureza e o realismo, e era comum na arte romana as pinturas de jardins, de animais e também da natureza morta. Os retratos já vieram lá da ideia greco-romana, e a técnica utilizada para pintar esses retratos era chamada de eucástica, que é uma mistura de pigmentos bem coloridos e cera quente derretida. Então aqui a gente tem esses modelos bem representados. Então, a última imagem aqui, a gente está vendo a questão da pintura, aparecendo essa cera meio que derretida. Nós conseguimos ver esses murais também em madeira e conseguimos ver esse realismo que a obra de arte quer nos passar. Os mosaicos, eles tinham função decorativa e de grande durabilidade. Teve início na Mesopotâmia e foram aprimorados pelos romanos. E as igrejas bizantinas, elas adotaram o mosaico como decoração e como técnica de iluminação também. Como é que era essa técnica de iluminação? Eles utilizavam esses vitrais, vamos dizer assim, para que a luz fosse refletida dentro desses templos. A arte islâmica, ela também vai explorar essas possibilidades e vai utilizar essa técnica de mosaico em suas mesquitas. Atualmente, o mosaico ele é muito usado em obras arquitetônicas, principalmente obras arquitetônicas públicas. Como exemplo, a gente tem a Biblioteca Central da Cidade do México. E aí aqui eu coloquei a imagem de alguns mosaicos para vocês observarem. E agora, vocês vão fazer as atividades das páginas 73, 74 e 81. A atividade da página 74 é uma atividade prática. Vocês vão fazer essas atividades, eu vou dar um prazo de 1 semana, porém, vocês vão ter que me mandar a imagem, a foto, apenas da atividade prática da página 74. As demais páginas vocês vão fazer para testar o conhecimento de vocês. Mas para mim, vocês vão mandar apenas a atividade prática da página 74. Bye, bye!